Ontem eu tava assistindo a Ginny e Georgia e eu fiquei pensando depois, assim, né? Agora de manhã, fazendo meu café da manhã, todo dia eu faço meu café da manhã, que é omelete com ciabatta. E aí, eu tava fazendo meu café da manhã e eu fiquei pensando, falei, caraca, por que que eu gosto tanto? Eu comecei a assistir há 2 dias atrás, nem sei se vou continuar. Mas, o que acontece é que eu achei muito legal a mãe da Ginny, que é a Georgia, né? Nossa, eu acho ela tão legal. Só que assim, por que eu tava questionando isso? Porque eu sei que as coisas que ela faz, não sei se você assiste essa série, já assistiu, não são tão legais. Essa que é a grande questão. A gente sabe que tem um passado obscuro ali, que ela às vezes, né, vai tramando algumas coisas. Se a gente parar pra analisar, em alguma outra colocação, né, ela poderia ser vista meio como uma vilã. Ela trama as coisas, ela vai ali construindo toda uma trama pra fazer as coisas acontecerem da forma dela e tal. Tem um instinto meio mal ali por trás, né? Só que eu não sei como a série vai se desenrolar, eu tô bem no comecinho, mas no começo, pelo menos, até onde eu tô, você adora aquele personagem, pelo menos eu adoro aquele personagem, sabe? Eu acho ela incrível, porque assim, a gente percebe que tudo que ela faz, na verdade, é por conta dos filhos dela, sabe? E ela é uma pessoa carismática, ela é engraçada, ela é divertida, ela é super bonita. Então tem um monte de aspectos positivos que eu consigo focar nela, de modo que os aspectos negativos parecem meio que irrelevantes. E isso é muito contraditório pra mim. Eu nunca tinha percebido essa questão, sabe? A mesma coisa, uma Casa de Papel. Quem assistiu vai entender o que eu tô falando. Eles são bandidos, eles estão fazendo coisas totalmente erradas, né? Em vista da sociedade, de leis e regras e tal. Mas fala a verdade, pra quem é que você torce? Essa que é a grande questão. Pra quem é que você torce? A gente não torce, pelo menos eu, e eu acho que todo mundo torce para que eles se dessem bem, para que eles não se machucassem, para que eles não se ferissem, para que eles conseguissem o intuito deles, porque você vê a humanidade neles, você vê aspectos bons neles. Já reparou nisso? A gente olha e caraca, a Tóquio, você vê a história dela e tudo, você começa a torcer para o vilão. Seria mais ou menos isso, porque em outro contexto eles poderiam ser vistos totalmente como vilões e a gente estaria torcendo para um mocinho. Que nem quando tem aquela policial lá que eu esqueci o nome, eu parei de ver La Casa de Papel já tem um bom tempo, gente. Eu não sei que foi qual a temporada que eu parei. Só que depois que eu percebi, né, que as minhas emoções entravam em conflito e a energia negativa, tudo isso, eu parei de ver. Mas eu lembro que tinha até aquela fase que tinha aquela delegada, sei lá, que arrumava o cabelo com lápis, sabe? Eu não lembro o nome dela, que comia jujuba, que tava grávida. Essa daí. Você não torcia pra ela, você via ela como vilã, de certa forma, sabe? E aí o que que acontece, né? Eu comecei a observar isso. Por que que acontece esse conflito dentro de mim? Justamente porque o autor, né, o roteirista, seja lá quem for, ele priorizou, ele dá características más, as pessoas fazem coisas que a gente acha que é ruim, só que as características predominantes do que a gente vê naquela pessoa são boas, que nem Harry Potter. A gente passa até o quinto livro, até o quinto filme, odiando o Snape. Por quê, né? Porque o autor só mostrou pra gente os aspectos negativos dele. Só mostrou pra gente os aspectos negativos do Snape. Quando chega no Príncipe Mestiço, o Enigma do Príncipe, você começa a gostar um pouco mais dele. Um pouco, né? Aí porque você vai vendo os aspectos positivos dele que você não via antes. Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque muitas vezes, quando eu falo aqui no canal, é importante você priorizar os aspectos positivos de alguém que você tem um conflito ou alguma coisa. Porque isso vai fazer com que a sua relação mude. Ainda que essa pessoa, né, aparentemente só tenha aspecto negativo. Por quê, gente? É justamente por isso, como que a gente consegue adorar os personagens de La Casa de Papel, sendo que em outro contexto eles seriam vilões totais. Por que eles seriam vilões totais? O que faria a gente ver como vilões? Se o diretor, né, ou o diretor não, o roteirista, quem escreve, potencializasse os aspectos negativos dele e não mostrasse nada de positivo. Entende? Se não mostrasse nada de positivo, a gente só conseguiria odiar eles e ver os aspectos negativos, como a Johnny Catherine Hall fez muito bem isso em Harry Potter. Ela só mostrou por 5 livros, praticamente 4 ou 5 livros, aspectos negativos do Snape. Quando ela mudou o jogo, quando ela começou a mostrar aspectos positivos, a gente começou a gostar um pouquinho mais dele. Ele sai até como herói no final.
Por quê? Exatamente por essa questão. A Ginny Georgia, por exemplo, né, tem um equilíbrio e mostram muito mais os aspectos positivos dela do que negativos. Então você gosta dela, você sabe que ela tem coisas erradas ali, que ela tem pontos negativos, coisa errada e certo, varia muito de pessoa para pessoa. Tô falando aqui da minha perspectiva. Mas o que acontece? Você gosta dela, porque os aspectos positivos são maiores, no nosso ver, porque o autor construiu dessa forma, do que os aspectos negativos. A mesma coisa, se a gente pega, por exemplo, vários personagens, o que acontece? Que tem aqueles vilões que a gente odeia, Aline, volta. A gente odeia, sabe? Que estão odiados, era isso que eu queria falar, né? Quando são odiados, assim, geralmente tem uma rejeição muito grande do público, né? Porque só foi mostrado os aspectos negativos daquele personagem. O autor constrói aquele personagem só mostrando dele aspectos negativos, de modo que você não consiga ter nenhum sentimento bom sobre aquela pessoa, né? Sobre aquele personagem, sei lá, a Branca mesmo, de uma novela, né? Branca Letícia, não sei das quantas, que era a Suzana Vieira. A gente só viu os aspectos negativos dela, era mesquinha, isso, aquilo outro. Então, você só consegue ver os aspectos negativos e dessa forma você cria um sentimento negativo sobre aquela pessoa e uma rejeição. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Da mesma forma que uma novela, um filme, uma série, como a Ginny Georgia, no caso de La Casa de Papel, né, a gente consegue ver o que a pessoa faz de ruim, só que a gente tá tão focado nos aspectos positivos que a gente gosta daquela pessoa, daquele personagem, na nossa vida também, né? Ainda que as pessoas tenham os dois aspectos, né? Existe a lei da polaridade que diz que tudo tem dois aspectos. Na verdade, né? É meio que um paradoxo isso, porque na verdade só existe uma verdade, que é o amor, que é a verdade, que é a saúde, que só tem uma coisa. O outro aspecto, na verdade, é uma ilusão do ego. Mas, enfim, vamos deixar esse ponto aqui em aberto até eu conseguir compreender melhor isso. Mas se você souber, me conta. Mas, assim, tudo, vamos ainda aceitar isso, que tudo tem dois aspectos. E nessa história de que tudo tem dois aspectos, o que acontece? As pessoas à nossa volta também. O que faz a gente ter um relacionamento ruim com elas, justamente é a gente olhar para aquilo que nos incomoda nelas. Se, por exemplo, quisessem ser o contrário, La Casa de Papel não tivesse o objetivo de ter como protagonistas, no caso, os bad guys, né? Os bandidos. E eles quisessem mostrar aquilo, quando fosse uma reportagem, vamos dizer assim. Eles teriam mostrado totalmente os aspectos dos policiais e tal, e mostrado a professora lá, sei lá qual é a professora, não, eu esqueci o nome dela, a delegada lá, sabe? Mostrar os aspectos positivos dela. E aí o que iria acontecer? A gente torceria pela polícia, torceria que desse tudo certo, pelo dono do banco, e não pelos os invasores lá, entendeu? Então essa que é a grande questão. Na nossa realidade é a mesma coisa. A gente tem o poder de olhar para os aspectos positivos, seja de uma situação, seja de uma pessoa à nossa volta, de qualquer coisa que aconteça, porque é dessa forma que o nosso sentimento é criado, né? Então, assim, quando você olha para uma pessoa e você tem rejeição total dessa pessoa, significa que você está olhando apenas para os aspectos negativos dessa pessoa. E aí, se você pegar e virar um pouquinho, né, o seu olhar, eu falo conduzir o seu olhar para um outro lado, você vai conseguir encontrar coisas boas também. Tem até um exemplo disso no livro da Esther. Ela estava tendo um problema com hotéis, né? Tinha várias vezes um hotel que ela tinha que ficar, eu acho que no Texas, eu não sei aonde exatamente. E aí sempre tinha um probleminha com esse hotel. Teve um dia que eles esqueceram que ela agendou o workshop. Isso é bem grave, né? Porque precisa da sala para fazer o workshop. Quando ela chegou lá, com a equipe, algumas horas antes do workshop acontecer, nada, não tinha nada agendado, não tinha sala, nada, porque eles esqueceram que tinha agendado e não prepararam nada. E em cima da hora eles tiveram que correr, pegar cadeira, tudo para poder montar a sala, assim, no último minuto. E aí, né, a Esther falou que tinha que trocar de hotel e etc. E eles tentaram até trocar de hotel, só que parecia que todos os hotéis que eles iam acontecia a mesma coisa. A mesma coisa ia acontecendo, né, se repetia. E aí, os Abrahams falaram para Esther, enquanto ela olhasse para os aspectos negativos daquele hotel, ela iria ficar atraindo
as mesmas circunstâncias. Então, ela precisava olhar para os aspectos positivos, transmutar aquele sentimento negativo que ela tinha, porque dessa forma é que ela iria mudar aquela situação. E aí a Esther começou a fazer aspectos positivos. E naquele momento de ranço, de raiva, de irritação que ela estava em relação ao hotel, ela não conseguia achar nenhum aspecto positivo, né? Parecia que eles só faziam coisa errada, que eles nunca tinham sido bons, sabe? Que sempre foi horrível. E não era. Ela começou a ver que eles eram bem prestativos, eles eram desorganizados. Tinham um aspecto negativo? Sim. Mas isso não apagava os aspectos positivos daquelas pessoas, né? Então, assim, eles eram muito prestativos, eram pessoas atenciosas, muito gentis. Tudo que ela pedia que tivesse ao alcance deles, assim, que eles pudessem incrementar alguma coisa, eles faziam, sabe? A desorganização imperava, claro. Só que aí, quando ela começou a mudar isso, quando ela começou a olhar para os aspectos positivos deles, o que aconteceu é que simplesmente eles mudaram. E aí a desorganização foi diminuindo e foi ficando bom, ficando bom. Ela não precisou trocar de hotel mais, porque era uma coisa que era bem desgastante, né? E eles fazem workshop às vezes até várias vezes na semana não, no mês, semanais, né? Então era bem desgastante isso. Eles teriam que voltar àquele hotel, ou ficar trocando seria também bem ruim. E aí quando ela mudou, passou a focar nas coisas boas daquele hotel, aquilo respondeu, né? A realidade respondeu, na verdade, ao que ela estava focando. Por que isso, gente? Porque a gente constrói a nossa realidade através do nosso foco. Muitas vezes a nossa vida não tá legal. Tem alguma coisa errada acontecendo com a nossa vida. E aí a gente começa a querer pedir a Deus para resolver e etc. E agora isso não tá bom. Só que quando a gente faz isso e foca no que não tá legal na nossa vida, a gente convida mais daquilo, sabe? A gente vai convidando mais circunstâncias que não estão legais, que não estão boas, que não são agradáveis para a nossa realidade. A gente começa a atrair mais disso, ao invés de resolver a situação. A gente acha que focando no que não está bom, vai resolver, só que não funciona dessa forma, porque a gente cria a nossa realidade através do foco que a gente dá. Então, se uma coisa não tá bom, quais aspectos da minha vida que estão bons? Quanto mais você focar nos aspectos da sua vida que estão bons, melhor vai ficar. Se você tiver uma espinha no rosto e você der foco para essa espinha e não olhar para o resto do seu rosto, que tá limpo, que tá hidratado, que tá bem cuidado, vai acontecer que vai surgir mais espinha. Essa que é a grande questão. Já viu adolescente que eles piram, né, com espinha? Vocês já repararam? Adolescente pira com espinha. Quando pensa que não sai outra. Por quê? O foco deles, né, o medo, tudo aquilo que eles têm por conta de uma espinha faz com que o rosto pipoque, porque simplesmente é o foco. A gente convida para nossa realidade através do foco. Então, gente, da mesma forma, a gente muda a nossa realidade mudando aquilo que a gente está observando. Se a minha vida hoje, pensa num jardim, tem só erva daninha, ou seja, tem mato, mas nasceu uma flor, nasceu um girassol. Se eu olhar para o mato, eu vou manter o mato. Se eu olhar para o girassol, vai crescer mais girassol. Só que o que a gente tende a fazer? Mas não tem nada de bom, só tem um girassol. Olha para esse um girassol e olha para ele o quanto você puder. Aprecia a pétala, aprecia a folha. Eu tô dando exemplo aqui do girassol, mas você já entendeu, né? Então, assim, aprecia e foca, gasta o seu tempo olhando mais para o girassol do que para o mato. Se tem uma roseira e só tem uma rosa nessa roseira, ao invés de olhar para os espinhos, olha só para a rosa. Aprecia a cor da rosa, o perfume dela, a beleza, a delicadeza da pétala. Não olha para o espinho, porque vai crescer mais espinho. Ou seja, não é que vai crescer mais espinho, você vai bloquear o crescimento de novas rosas. É isso que acontece. Quando você mantém um pensamento de resistência, focando no que não tá bom, você bloqueia o fluxo natural de bem-estar do universo te entregar tudo aquilo que você deseja. Então essa que é a grande questão, tá? Essa que é a grande questão e é muito simples de você fazer isso. É olhar sempre para o que tá bom. Olhar sempre para o que tá bom, se treinar para fazer isso. Ainda que na sua realidade tenha poucas coisas boas, encontre as coisas boas que tem, porque vai ser a mesma coisa. A gente vai olhar para um vilão e vai amar.
Eu tava confusa, eu falei, gente, por que eu gosto tanto dela? Porque construíram um personagem de propósito daquela forma pra eu gostar. Mas como eu tô consciente dessa questão de aspectos positivos, aspectos negativos, né? Aquilo ficou na minha cabeça, mas é isso, construíram, né, um personagem que você sabe o que ele fez, só que você gosta mesmo assim, porque tem muitos aspectos positivos, e os aspectos positivos predominam aos aspectos negativos, essa que é a grande questão, entendeu? Então, gente, é mais ou menos isso. Então, olha pra sua vida hoje e você percebe, caraca, minha mente pode fazer isso. É isso que eu quero dizer aqui. Porque da mesma forma que a gente consegue olhar para vários aspectos negativos de um personagem, que vai até contra, às vezes, nossos próprios conceitos, né? Do que é certo e do que é errado. E a gente consegue gostar. Você percebe que a nossa mente, ela só precisa ser treinada para olhar para o aspecto positivo, para que a gente se sinta bem? Porque gostar é sentir um sentimento positivo, um sentimento bom. Agora, se eu tô sentindo um sentimento negativo, né? O não gostar é sentir um sentimento negativo. Então, quando eu olho para um aspecto da minha vida e eu consigo encontrar aspectos positivos, eu consigo me sentir bem. E isso não significa que o me sentir bem vai fazer com que eu fique presa naquela situação. Ficaria se nós não criássemos nossa realidade através do foco. Agora, quando eu paro e olho para as coisas boas e sinto emoção positiva, a realidade tem que atender a isso, trazendo mais coisas que me tragam emoções positivas. Ou seja, aquilo que não me traz emoção positiva começa a sair, a desaparecer da minha realidade, de modo que aquilo que me traz emoção positiva começa a vir. Entendeu? É dessa forma. É dessa forma que funciona. Então, não tenha medo. Se eu me concentrar nas coisas boas e começar a gostar dessa vida que eu tô vivendo, eu vou ficar. É assim que você muda, é o contrário. Agora, se você continuar reclamando e olhando para o que não tá bom, você vai ficar. Essa que é a grande lógica, tá? Que muitas vezes a gente não entende. Então, assim, não reclama. Encontra coisas boas na sua vida, aspectos positivos da sua vida, todos os dias para olhar o que tá dando certo. Se tiver uma coisa dando certo, esmiucia. Muitas vezes eu faço isso, sabe? Tipo, não porque tem uma coisa dando certo. Graças a Deus, nesse momento tem bastante coisa dando certo. Mas às vezes, quando eu percebo que tem uma coisa que me causa mais emoção positiva, eu fico mais nela. Eu pego o gancho, Sabe quando tem uma estrada que você gosta de ir e ela faz com que você se sinta bem, você prefere ficar mais tempo nela? Ou quando você tá comendo uma coisa que tá tão gostoso que você começa a comer devagarzinho para apreciar? É isso. Então, quando eu percebo que tem algo que faz com que eu me sinta bem, por exemplo, eu tô escrevendo uma lista de aspecto positivo. E aí, nessa de escrever uma lista de aspecto positivo, eu escrevo algo que é muito legal, que eu me sinto muito bem quando eu lembro. Então, eu fico ali, por exemplo, caminhar no canal e ver folha. Olha que simples, gente. Eu adoro caminhar lá no canal e tem um monte de folha amarela, vermelha, de várias cores assim caídas. E aí, quando as meninas que limpam a rua não passam, acaba ficando mais assim, tipo, entre um dia e outro que elas não vão passar, fica mais folha. Eu adoro caminhar ali, ficar vendo a variedade e tal. Então, quando eu vou escrever, aí eu lembro desse aspecto, né, que eu adoro caminhar, das folhas coloridas e tal, aí eu fico mais. Eu gosto porque as folhas são coloridas, eu gosto porque vejo a variedade da natureza, eu gosto porque, sei lá, tem uma sombra gostosa no canal. Eu vou ficando ali. Ao invés de eu mudar de assunto para encontrar uma outra coisa, eu aproveito, eu sugo o máximo. É como se fosse uma laranja. A gente pega uma laranja e ela tem bastante suco. Aí você vai espremendo ao máximo para tirar todo o suco daquela laranja. É isso que eu faço. O Vortex me dá uma pontinha, me chama e eu vou com tudo. Eu aproveito que aquele lugar ali, eu tenho muita... não tenho muita, na verdade, resistência. Tenho muita facilidade de eu me sentir bem naquele assunto. Então eu sugo ao máximo aquele assunto. Ao invés de pular, não é a quantidade, né, do que eu escrevo, nada disso, mas o sentimento que eu sinto. Então, se aquela experiência, se aquela situação me causa um sentimento muito bom, eu fico ali, ó. Eu aproveito e fico tentando encontrar mais aspectos positivos naquele assunto, de modo que ele se amplifique cada vez mais, entendeu? E o meu sentimento positivo fique cada vez maior. Então, se você hoje acha que só tem uma coisa na sua vida que você consegue olhar e que você acha que tá bom, esmiuça, fica ali, drena todo esse sentimento positivo que tá ali, o máximo que você puder. Não vai acabar, ao contrário, vai ficar melhor.
Entendeu? E aí, com essa mudança de foco, focando numa única coisa positiva, a realidade vai te trazer ainda mais coisas para que você observe. E aí, assim, a sua vida vai mudando. É como se fosse, sabe, uma roda que tá girando? E aí, quando você vai girando, girando, você vai vendo que as coisas vão mudando. Aquelas coisas de transição de filme, que aí vai passando o clima, né? Sei lá, vai passando as estações, e aí vai girando, assim, eles colocam a câmera no modo, né, que circula em torno do personagem, aí as estações vão mudando, vai começando a nevar. Tem muito isso, por exemplo, naquele filme, Um Lugar Chamado Notting Hill, que tem uma hora que o Will tá caminhando, assim, e as estações vão mudando. Ou, às vezes, no Crepúsculo, que a Bella tá sentada, assim, a fase bad da Bella, que ela tá sentada na cadeira, e aí ela tá só triste, mas aí as estações, tudo vai mudando em volta dela. É isso, não na bad, que nem a Bella, mas o que eu falo é o seguinte: você tá no centro do universo e as coisas à sua volta começam a mudar, que nem essas transições de filme, que a gente vê o personagem e ao redor tá mudando dessa mesma forma. Você começa a olhar para as coisas boas, você tá ali no centro da sua criação e ao redor começa a mudar. As coisas à sua volta começam a mudar, entende? Você começa a ver um cenário novo na sua volta. Por quê? Porque o seu foco convidou aquela mudança de cenário, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado da nossa reflexão aqui, da nossa conversa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Assista